Olá, seja muito bem-vindo ao workshop Elementos Cinematográficos aqui da AV Makers. Eu sou João Vitor Ferian e eu vou te acompanhar durante esses 4 dias de muito aprendizado. Mas antes da gente começar a aula, eu gostaria de pedir que você prestasse bastante atenção nas informações que eu vou passar agora para você, e eu prometo que vai ser rapidinho. É só você seguir essas instruções que você vai conseguir acompanhar o workshop por completo e também vai conseguir receber o seu certificado lá no final. Nessa primeira aula, a gente vai falar sobre os conceitos da narrativa através do enquadramento. Você vai conhecer os tipos de planos que existem, ângulos e alturas de câmera, composição e, claro, qual que é a consequência narrativa disso tudo e como que isso pode ser explorado na hora de se contar uma história. Na segunda aula, a gente vai se aprofundar na narrativa através das configurações de câmera e também da escolha das lentes, explorando recursos como distância focal, profundidade de campo, manipulação de foco, utilização de filtros, entre outras técnicas e efeitos possíveis. No terceiro dia, a gente vai falar sobre a narrativa através dos movimentos de câmera, onde você vai aprender sobre os tipos de movimentos, as suas funções na cena e os seus efeitos narrativos para a história. E na quarta e última aula, vai ser o dia de explorar a narrativa através da iluminação da nossa cena. Você vai entender sobre as funções das luzes, sobre qualidade de luz, ângulos e posicionamentos, escala de contraste e como que a gente pode usar a luz para atingir o resultado desejado do nosso projeto, explorando as emoções que podem ser geradas na cena através de uma boa luz. Lembrando que esse é um workshop totalmente gratuito, mas o conteúdo ele é tão completo que muita gente até pagaria por ele. Por isso eu peço que você aproveite essa oportunidade, coloca aí na sua agenda, se comprometa e não perca nenhum dia, beleza? Eu tenho certeza que você vai sair daqui muito melhor do que entrou, independente de qual é o teu nível, se você está começando agora ou se já tem alguma experiência no audiovisual. Bom, dito isso, vamos ver algumas questões importantes. Como que eu recebo o meu certificado? Eu preciso fazer alguma coisa durante as aulas? Sim, você precisa assistir e confirmar a presença nas 4 aulas, informando o seu e-mail e confirmando no campo logo abaixo do vídeo. Não esquece, tá bom? Você tem que confirmar a sua presença. Apenas quem assistir e confirmar a presença vai receber o certificado. Então, por favor, preste muita atenção, não esqueça de fazer isso, porque depois que o workshop terminar, não vai ter como. Quem cumprir os requisitos vai receber o seu certificado. Atenção, vai receber o seu certificado por e-mail no dia 17 de novembro de 2021. No final do workshop, se eu quiser assinar a AV Makers, vai rolar um desconto? Sim, no final da 4ª aula, a gente vai abrir vagas com uma condição exclusiva para quem participou do workshop. Mas olha, não se preocupe com isso agora, porque o workshop ele é 100% gratuito e sem aquelas pegadinhas, sabe? É um conteúdo muito completo e que com certeza vai te ajudar a se desenvolver na sua carreira. Para quem é o workshop Elementos Cinematográficos? O workshop funciona para vários perfis de pessoas, seja para quem está começando ou para quem já tem mais experiência. Porque nunca é demais você aprender sobre narrativa, sobre como explorar as emoções da sua cena. Então esse workshop vai servir muito bem para quem trabalha com cinema, para quem trabalha com publicidade, para quem trabalha com videoclipes, para quem trabalha com vídeos institucionais, enfim. Qualquer conteúdo audiovisual que você queira produzir, que vá narrar uma história, vai contar uma história, esse workshop vai com certeza agregar muito para você. Eu vou conseguir acessar as aulas depois do último dia? Sim, você vai conseguir acessar as aulas depois do último dia, mas por um tempo limitado. As aulas vão ficar disponíveis apenas até domingo, o dia 14 de novembro. Depois disso, as aulas vão sair do ar para sempre e você vai ter perdido a oportunidade. Então, mais uma vez, peço que você se comprometa e faça acontecer. Dá seus pulos aí, dá um jeito de assistir essas aulas, mas não perca, beleza? Eu caí aqui de paraquedas. Quem é essa tal de AV Makers? A AV Makers, ela é simplesmente a mais completa escola online para filmmakers e fotógrafos do Brasil. A gente está no mercado há mais de uma década e a gente ensina tudo o que você precisa saber da pré à pós-produção audiovisual. São mais de 160 cursos e formações super atualizadas e com novos conteúdos frequentes. Se você ainda não conhecia, tá dormindo no ponto, porque a AV Makers pode mudar muitas e muitas vidas. Bom, a gente já vai começar. Eu só peço que você se comprometa com esse workshop.
vai até o final. A decisão que você vai tomar nesse momento pode ter um passo muito, mas muito relevante mesmo para a tua profissão. Eu te garanto que pode fazer toda a diferença lá na frente. E prometo que antes das próximas aulas, os recados serão bem mais curtos, tá bom? Prometo mesmo. Então aproveita que é um conteúdo completo e totalmente grátis, devora essas aulas, faça suas anotações, mande suas dúvidas e bora para a aula. Ao longo desse workshop, eu também gostaria que você se fizesse algumas perguntas. A primeira delas é, para você, o que é contar uma boa história? Contar uma história não é só se fazer entender, não é apenas transmitir uma sequência de informações. Eu quero dizer que contar histórias de maneira esplêndida vai muito além do que simplesmente relatar alguns acontecimentos. O grande objetivo na hora de se contar uma história para valer mesmo é conseguir promover diferentes experiências para o seu espectador. Como se conectar com um personagem, por exemplo, se emocionar, sentir felicidade, sentir tristeza, sentir raiva, sentir vergonha alheia, sentir empolgação, adrenalina, sentir revolta, ficar aflito e também, claro, sentir medo. E no nosso meio do audiovisual, para você saber contar uma boa história, é muito interessante que você tenha conhecimento sobre os elementos cinematográficos que podem te auxiliar a construir e também desenvolver essas emoções, podendo assim manipular e explorar melhor a sua narrativa audiovisual. Bom, e quais seriam esses elementos cinematográficos que a gente está tanto falando aqui? Olha, esses elementos eles são muitos mesmos, tá? E podemos começar dividindo ele entre dois grupos: os elementos visuais e os elementos sonoros. Os elementos sonoros, eles podem ser a trilha sonora, os efeitos sonoros, os diálogos, o desenho de som e até mesmo o próprio silêncio. Já a quantidade de elementos visuais é ainda maior. Para começar, a gente tem a composição do espaço através dos ângulos de câmera, que a gente vai ver muito aqui. Tem também os tipos de enquadramento, os movimentos de câmera. Também temos tudo que envolve o departamento de arte, como a paleta de cores, a cenografia, o figurino, objetos de cena. Sim, aqui você vai ver como uma simples adição ou remoção de um objeto pode mudar toda a nossa história. Temos os recursos fotográficos que também podemos explorar, como as configurações de câmera e também a escolha das lentes. Temos a iluminação, que vai abranger um universo muito vasto de possibilidades. Temos o tempo e a manipulação dele através da câmera lenta, câmera rápida ou reverse. A gente também tem a montagem na pós-produção, que consegue unir e também manipular todos os outros elementos cinematográficos que a gente está trabalhando. Na pós-produção você consegue desenvolver um ritmo que a cena pede com o objetivo de contar a história da melhor maneira possível. Nessa primeira aula do workshop a gente vai focar em desenvolver a narrativa através do enquadramento. Agora, a próxima perguntinha que eu tenho para você é a seguinte: você acha que uma boa história precisa ser contada de maneira clara e objetiva? A minha resposta para essa pergunta seria não necessariamente. Uma coisa que muita gente se esquece na hora que está desenvolvendo um filme, se esquece de pensar, né? Principalmente quando a pessoa está começando, é do público. As pessoas se esquecem de pensar no público. E infelizmente isso é mais comum do que deveria ser. Um diretor que subestima a inteligência do seu público, ele precisa ser muito explícito no que ele quer transmitir, às vezes até mesmo através das falas dos personagens. Imagine que em uma determinada cena você precisa expressar a tristeza de um personagem. Existem várias maneiras, né, diferentes que você pode fazer isso, seja através do seu enquadramento, através da luz, da composição, da trilha sonora, enfim. Mas aí o diretor coloca as seguintes palavras na boca do personagem: estou tão triste. Eu digo que isso é subestimar a inteligência do público porque as pessoas, elas têm sim capacidade cognitiva o suficiente para se conectar com essas emoções de várias formas diferentes. E nem tudo precisa ser dito com palavras explícitas, tá? As pessoas conseguem interpretá-las, conseguem questionar, refletir sobre e também se conectar com tudo que está sendo apresentado ali para ela.
É também bem interessante se você pensar que o público ele pode contar uma história junto com você. Como eu falei, a gente não precisa explicar tudo para o público. Se a gente deixar algumas lacunas específicas, o público pode sim preencher essas lacunas. Seja unindo informações que já foram apresentadas para ele anteriormente, seja imaginando, seja refletindo sobre, mesmo depois de ver o filme. E essas lacunas, elas podem ser muito bem exploradas no nosso filme, porque elas provocam a curiosidade e o interesse das pessoas. Elas querem saber o que vai acontecer em seguida e ficam ali imersas na história. O ruim é quando você trabalha bem com essa parte da curiosidade e tal, mas depois acaba frustrando o seu público com um final ruim. Quem nunca, né, se frustrou com o final de um filme ou de uma série desse jeito? Conte aí pra mim nos comentários qual filme ou série que você assistiu que você ficou super preso na história, mas que teve um final frustrante. Uma coisa que a gente sempre precisa pensar na hora de tomar as decisões em uma produção é: como isso vai me ajudar a contar uma história? Se alguma coisa não foi relevante para a história, então ela pode ser descartada. Eu confesso para vocês que essa não é uma tarefa fácil. Às vezes os diretores eles só percebem que uma determinada cena de um filme, ou várias cenas de um filme, não estão ajudando em nada para contar uma história, para desenvolver uma história, depois que elas já foram gravadas e editadas. Essas são as famosas cenas deletadas que tem nos extras dos filmes. Mas para te ajudar a evitar esse tipo de problema, eu quero que você sempre pense antes de tomar uma decisão. Isso aqui está me ajudando a contar a minha história? Ah, mas eu comprei um gimbal recentemente, eu queria fazer um movimento de câmera incrível aqui nessa cena e tal. Esse movimento, ele está contribuindo para a história, para a narrativa da história, ou é só uma decisão estética? O que acaba acontecendo bastante também, né? Optar por uma coisa devido à estética do resultado. Não é algo errado, é só um outro caminho. Mas eu recomendo muito mais que você dê valor para a história que você está contando. Agora eu gostaria de fazer uma proposta de exercício para você, onde você vai começar a analisar, seja nos filmes e séries que você assistir em casa ou na hora de dirigir uma cena. O que eu quero que vocês analisem, desenvolvam é o seguinte: que nada em uma cena é gratuito. Tudo tem um objetivo. Tudo que compõe a sua imagem, tudo que você mostre, tudo que você resolve também não mostrar, tudo isso vai colaborar para contar uma história. E se uma cena inteira não estiver agregando para o desenvolvimento da história, ou um plano, ou uma ação específica, qualquer coisa assim, significa que existe a possibilidade de esta cena, ou esse plano, ou esta ação ser descartada. É muito comum que diretores iniciantes acabem construindo vários e vários planos em uma única cena. E muitas vezes planos bem bonitos, muito plásticos, porém que não estão ajudando em nada a contar aquela história. Então, ó, de novo, na hora que você for desenvolver uma cena, decupar uma cena de um roteiro, sempre se pergunte: isso aqui me ajuda a contar uma história? E se sim, como que ela ajuda? Eu quero que vocês reparem nessa cena aqui, ó. Você reparou que foram vários planos para mostrar uma ação bem simples, né? Agora, você acha que todos esses planos, eles eram necessários para essa cena? O que vocês acham desse plano detalhe aqui, desse plano da cabeceira da cama? O que é que esse plano está nos dizendo? Apenas que o óculos está na beirada da cama? Vamos ver como é que ficaria essa cena sem esse plano da mão pegando o óculos.
E aí, o que você achou? Parece que não mudou nada na nossa história, né? E de fato não mudou mesmo. Aquele plano da mão pegando óculos, ele não havia nada nele que agregasse para a nossa história. Então foi um corte ali sem motivação. Esse plano da mão pegando óculos na cabeceira da cama não tinha nada que nos chamasse, nada que pedisse uma atenção especial. Beleza, aquele plano não dizia nada, mas e se ele dissesse? E se ele contribuísse para a nossa história? Como que ele poderia fazer isso? Como que ele poderia contribuir, para a nossa história? Esse simples plano da mão pegando óculos poderia agregar muito para a nossa história com uma contribuição do departamento de arte. Com a adição de alguns objetos, a gente pode trazer novas informações para o nosso personagem. Ainda mais se essa for uma cena inicial para o nosso filme, onde a gente está conhecendo o personagem agora. Então, um porta-retratos pode dizer da relação que o nosso personagem tem ou teve com alguém. Um relógio informando a hora que esse personagem está acordando. Se essa for uma informação importante para a história, é legal, esse relógio está na cena, está no plano. Vários outros objetos podem dizer várias coisas sobre o nosso personagem, mesmo que indiretamente. A gente pode até compreender qual é o estado de espírito do personagem naquele momento, simplesmente por ter alguns objetos específicos na cabeceira da sua cama. Estes sim são ótimos motivos para a gente gravar um plano detalhe das mãos do Álvaro pegando os óculos na cabeceira, com essas informações que vão agregar para a nossa história e também enriquecer a narrativa. Aí sim a gente vai ter um plano com motivação, porque ele não está ali à toa, ele não está ali gratuitamente, ele está nos dizendo algo. Então, na hora de você desenvolver uma cena, com todos os elementos cinematográficos que você vai aprender nessas aulas, nunca se esqueça de que tudo que você mostra não deve ser gratuito. Pense sempre na motivação que você quer revelar ou na motivação que você quer ocultar para o seu público. Ao longo do workshop, a gente também vai desenvolver algumas cenas de um roteiro na prática. Então, agora eu vou ler aqui para vocês um pequeno resumo da história que a gente quer desenvolver juntos. A história se chama O Ceifador. Álvaro, homem comum de 37 anos, perdeu a sua amada esposa para uma tragédia. Ela foi brutalmente assassinada. Os criminosos ainda estão impunes e são completamente desconhecidos. Álvaro mora em seu pequeno apartamento, que se encontra sujo, com vestígios de autoviolência e sofrimento. Ele carrega um pesado sentimento de ódio, mágoas e um autodestrutivo desejo por vingança, vivendo um amargo pesadelo imerso na sua dor. Álvaro é atormentado por sonhos onde encontra a sua amada, como se ainda estivesse viva e vivendo normalmente ao seu lado. Ele se sente injustiçado e inferiorizado, pois ninguém pode fazer nada por ele. E ainda por cima, Álvaro é o principal suspeito da polícia que investiga este crime. Em uma certa noite, Álvaro recebe uma inesperada visita, uma visita sobrenatural. Um misterioso e macabro vampiro vem até ele em sua própria casa e oferece a Álvaro aquilo que ele tanto deseja: vingança. Uma proposta irrecusável do ponto de vista de quem não tem mais nada a perder. Na realidade, a proposta apresentada pelo vampiro é uma troca. O vampiro oferece doses do seu próprio sangue para Álvaro, alegando ser um líquido completamente proibido para os mortais. O vampiro diz que seu sangue pode fornecer força e habilidades sobrenaturais a um homem comum, por um curto período de tempo. A única coisa que o vampiro pede em troca é o sangue de suas vítimas. O efeito do sangue do vampiro sobre o humano comum é o desenvolvimento de um comportamento agressivo e sentidos animalescos.
Aos poucos, sem ver muito propósito na vida, Álvaro vai sendo cada vez mais manipulado pelo vampiro, se tornando uma figura conhecida pela mídia como o Ceifador. Um lacaio fiel e perigoso para qualquer um que não atender às vontades do seu mestre vampiro. Olá, como é que você tá? Eu sou Bruno Baltarejo, instrutor e coordenador de cursos do portal AV Makers e queria saber, e aí, você tá curtindo esse curso do João? Eu imagino que sim. E se você tá curtindo esse curso, eu tenho certeza que você vai adorar a plataforma AV Makers. No AV Makers você encontra centenas de cursos e formações completas, com conteúdo extremamente aprofundado no audiovisual e na fotografia. Se você atua ou pretende atuar em alguma dessas áreas, como edição, cinema, produção de videoclipes, fashion filmes, documentário, eventos sociais, storytelling, operação de câmeras, gimbals, drones, fotografia, entre muitas outras, em nosso portal você vai encontrar a solução completa para aprender desde o fundamento até a especialização nessas áreas. São cursos com extrema qualidade cinematográfica e didática, e tudo isso abordando todos os estágios de trabalho, da pré à pós-produção. E os cursos não são somente sobre técnicas e conceitos. Você vai encontrar diversos conteúdos que vão te ajudar em todos os aspectos da sua carreira. Você encontra desde modelos de contratos, de documentos, módulos sobre a formalização do seu trabalho como PJ, gestão financeira e até aspectos jurídicos para proteger as suas produções. O AV Makers é uma plataforma completa, com tudo o que você precisa para se profissionalizar na área. Uma vez nosso assinante, você não está adquirindo somente um curso, mas sim fazendo parte de uma grande comunidade e tendo acesso completo a todos os conteúdos disponíveis no portal e os novos lançamentos, para que você possa ir muito mais longe na sua carreira. Bom, recado dado, vamos para a aula. Bom, agora a gente vai começar a falar dos elementos cinematográficos que a gente vai explorar nesse nosso projeto. A gente vai começar falando sobre os tipos de planos. O tamanho da imagem e o tamanho do objeto em relação ao enquadramento total é o que vai definir o tipo de plano que a gente vai gravar. Quando eu disser objeto, não quer dizer que eu estou falando literalmente de objeto, tá? Pode ser uma pessoa, pode ser um animal ou de fato um objeto. Quer dizer que é o nosso assunto. Existem duas coisas que vão determinar o tamanho da nossa imagem no quadro. Uma delas é a distância entre o objeto e a câmera e a distância focal da lente que você estiver usando. Eu acho importante ressaltar que o tamanho do plano ele pode variar durante a ação, tá? Seja se a câmera se mover em direção ao assunto ou aplicando um zoom, ou então quando o objeto, ou a pessoa se aproxima da câmera. Ou seja, mesmo sem cortes, a sua cena pode começar em um plano bem fechado e terminar em um plano bem aberto, como nessa cena clássica aqui de Laranja Mecânica. Eu gostaria de deixar claro uma coisa aqui. As definições de tipos de plano que a gente vai ver agora, eu recomendo que você não as considere de uma maneira absoluta e rigorosa. Os próprios nomes eles podem variar de acordo com o contexto ou até mesmo com a sua região. Mas o que importa mesmo são as peculiaridades que esses tipos de planos descrevem. O que é bem importante de você saber é que diferentes tipos de planos vão causar diferentes efeitos narrativos na sua história. E a ordem que eles são apresentados também pode influenciar tudo. Mas vamos lá, vamos começar falando sobre o grande plano geral. Um grande plano geral, ele representa uma área muito grande e vista de muito longe, geralmente também de um lugar bastante alto. Esse tipo de plano ele costuma representar a extensão geográfica de um lugar ou de algum acontecimento. Podem ser imagens da cidade onde a história vai se desenrolar, podem ser imagens de uma guerra com infinitos guerreiros se confrontando, pode mostrar o que existe ao redor do seu objeto, como por exemplo, uma pequena casa sozinha no meio do sertão, sem nenhum sinal de civilização ao redor. Gravar um grande plano geral dentro de um estúdio só vai ser possível se você estiver gravando miniaturas. As cenas que são em grande plano geral são geralmente muito impressionantes para o espectador por conta da sua grandiosidade. Porém, com esse tipo de plano não é possível você conseguir destacar emoções mais detalhadas dos nossos personagens, justamente porque a gente vai estar muito distante deles. Dependendo de como for a cena, talvez nem seja possível ou até mesmo nem seja necessário a gente conseguir localizar o nosso personagem principal no meio de um cenário tão grande.
Claro que é possível sim a gente transmitir uma sensação de solidão, por exemplo. Se a gente vê o nosso personagem principal, que vai ser um pequeno pontinho na tela, caminhando assim no meio de um deserto sozinho. Mas esse tipo de plano ele é muito mais utilizado pelos diretores, né, para localizar o espectador sobre onde os próximos acontecimentos vão acontecer. Por isso, é um tipo de plano extremamente comum em aberturas de filmes ou aberturas de alguma cena, né, quando o acontecimento seguinte vai acontecer num lugar muito diferente de onde a cena anterior estava rolando. Isso também acontece muito na saga Star Wars, quando você tem várias ações acontecendo ao mesmo tempo, com personagens diferentes e em planetas ou pontos da galáxia muito diferentes. Se isso não for feito pelo menos da primeira vez que a gente quer deixar claro para o espectador onde é que o nosso personagem está, ele poderia facilmente se confundir ali, né? O grande plano geral ele pode ser gravado tanto com uma câmera fixa ou com uma câmera em movimento. Pode ser feito no topo de um prédio bem alto ou então com um drone, que é bastante comum hoje em dia. Tem uma cena no filme Distrito 9, que se você não viu, eu recomendo muito que você assista, que é um grande plano geral e que eu gosto bastante porque ele transmite uma coisa única, que é esse plano aqui, ó. Ele mostra uma nave alienígena que parou no céu bem próximo de uma cidade. Esse plano geral ele nos permite ter uma noção muito boa da escala dessa nave alienígena, já que a gente tem a referência da cidade no plano. Se esse plano fosse apenas a nave voando no céu, a gente não teria como ter uma noção real do tamanho que isso tem. Bom, agora a gente se aproxima um pouco mais, vamos falar do plano geral. O plano geral ele inclui toda a área de ação de uma cena e também determina quais são e onde estão localizados os elementos dessa cena. Ele pode ser realizado tanto em uma locação interna quanto em uma locação externa. No plano geral, o espaço, os personagens, os objetos de cena são todos apresentados de uma forma com que o público se familiarize com aquele ambiente, que ele já compreenda onde cada personagem está posicionado naquele espaço e também cada coisa posicionada naquele espaço. Isso é muito importante de ser avaliado caso a localização dos personagens naquele espaço seja relevante para a nossa história. Por exemplo, se o nosso personagem está cercado, correndo perigo, mas também sabemos que atrás dele existe uma janela por onde ele pode fugir, ou se em cima da mesa tem alguma coisa que ele possa usar para se defender, então revelar ou não essas informações pode mudar todo o rumo da história, ou pelo menos como que o público acompanha essa história. Hoje em dia, graças às resoluções como 4K, 8K, em uma cena com um plano geral, já é possível identificar determinadas expressões dos atores, né, dependendo da posição que ele tiver. Aliás, o público poder ou não identificar as expressões dos atores é um fator muito importante para a sua história. Mas lembre-se que o plano geral ele é um plano ainda com bastante informação diferente na tela. Então, se você busca ter certeza que o espectador vai identificar um momento importante da atuação do ator, eu recomendo que você aproxime ainda mais o plano desse ator. O plano geral também pode ser do lado de fora de uma casa ou de um comércio, por exemplo, ou até de um prédio. Inclusive, o plano geral da fachada de um lugar também é conhecido como plano de estabelecimento. E da mesma forma com que o grande plano geral, esse plano de estabelecimento ele funciona muito bem para você localizar o público, deixando claro que as próximas ações vão acontecer dentro daquele espaço. E isso não precisa condizer com a verdade, tá? Lembre-se que a gente está contando uma história e que temos total controle sobre ela. Então a gente pode, por exemplo, gravar um grande plano geral da cidade de Brasília e também um plano de estabelecimento lá em Brasília, mas depois, na edição, a gente vai emendar, né, logo na sequência com ações que foram gravadas em qualquer outro lugar do Brasil. O espectador vai entender claramente que aquelas ações estão acontecendo em Brasília dentro da nossa história. Mesmo que você tenha gravado em um escritório em São Paulo, onde a história se passa em Brasília, é o que importa. A história se passa em Brasília na cabeça do seu espectador. E só uma dica aqui, pegando o gancho que a gente falou de plano de estabelecimento. Se a fachada do lugar que você for gravar tiver um letreiro grande com um nome ou uma frase que precisa ser lido pelo público,
Eu recomendo que você grave esse plano favorecendo a leitura da esquerda para a direita, para que os olhos, do espectador consigam ler rapidamente e sem nenhuma dificuldade. Então é como se você fosse gravar o letreiro com as letras maiores do início da palavra, entende? Se você começar pelo outro lado, vai com certeza dificultar essa leitura. O plano americano, também conhecido como plano médio. Esse é o tipo de plano que enquadra o personagem logo acima do joelho ou logo abaixo da cintura. Apesar de o plano americano poder enquadrar um grupo de atores, ao mesmo tempo, ele apresenta um enquadramento próximo o suficiente para que o espectador consiga identificar com clareza as expressões faciais, os gestos e os movimentos dos atores. Ele combina muito bem logo na sequência de um plano geral, em que a cena, onde o público já se localizou e agora a gente pode se aproximar dos personagens sem confundir o público. O plano conhecido como two-shot, ou também como plano conjunto, é na verdade um tipo de plano médio, tá? Mas onde os dois atores vão ficar de frente um para o outro enquanto dialogam ou enquanto interagem. É um plano que funciona muito bem para mostrar uma relação entre dois personagens, seja ela positiva ou negativa. E olha, existe uma infinidade de maneiras de se gravar um plano two-shot. Nas cenas do nosso curta, por exemplo, a gente tem o plano two-shot do protagonista com o vampiro e um outro two-shot do protagonista com a sua esposa. Eles são planos bem distintos e com significados completamente diferentes para a nossa história. O two-shot ele pode representar uma dualidade entre os personagens ou até mesmo uma união entre eles. Tudo vai depender do contexto da tua cena. Você pode ter um personagem inferiorizado e um outro mais empoderado, sabe? A gente pode ter também o bem e o mal frente a frente. Claro que outros elementos, como a própria iluminação, pode auxiliar muito nessas características que eu estou falando. Mas o two-shot ele é um tipo de plano muito interessante e que pode ser utilizado de várias formas. Agora a gente vai se aproximar ainda mais dos nossos personagens através de um tipo de plano que é super importante, o close. E o close ele é tão específico que chega a ser subdividido em alguns tipos de close, que se aproximam cada vez mais do rosto dos nossos personagens. Temos o que a gente chama de plano próximo, que enquadra o personagem do meio do tronco até acima da cabeça. Temos o close de cabeça e ombros, que, como o próprio nome já diz, vai enquadrar o personagem logo abaixo dos ombros até acima da cabeça. O close de rosto, que enquadra apenas o rosto. E o super close, que esse aqui vai enquadrar a região logo abaixo dos lábios até acima dos olhos. E agora, mais perto do que isso, a gente já vai ter outro tipo de plano, que é o plano detalhe, que já já a gente vai falar dele. Nos closes, quanto mais próximo do rosto do personagem, mais evidente vai ser a expressão do ator. Isso é um recurso poderosíssimo na linguagem cinematográfica. É uma conexão muito humana, E a gente vai ver tão de perto, com tanta clareza, que chega a ser impossível de você não ser impactado pelas emoções que estão sendo representadas. E um plano, quanto mais fechado, quanto mais próximo dos personagens, dependendo do contexto, mais sufocante pode ir ficando a tua cena. Ou seja, uma tensão pode ir aumentando conforme os planos vão se aproximando dos atores. Um perigo pode ir crescendo e crescendo até que a ameaça passa e o plano pode voltar a abrir e os personagens podem voltar a respirar com mais espaço no quadro. Isso que eu estou falando é muito bem representado no filme Onde os Fracos Não Têm Vez. Se você não viu esse filme, recomendo muito que você veja hoje depois do workshop. Tem uma cena onde o personagem, que é um psicopata, pensa em matar o dono de uma loja de conveniência que fica no meio do nada. Durante o diálogo deles, é possível ir sentindo a tensão e crescendo, e quando o assassino decide que não ia matá-lo depois de apostar a vida do homem no cara ou coroa, os planos se abrem, permitindo que o espectador sinta também o mesmo alívio que o dono da loja de conveniência sentiu. Esse é um ótimo exemplo da escolha dos planos em prol da narrativa, em prol também da emoção, do sentimento que aquela cena está pedindo.
Agora a gente vai falar sobre o plano detalhe. O plano detalhe é aquele plano em que a gente apresenta objetos ou partes de um objeto ou partes do corpo humano de um modo que apareçam muito ampliados na tela. O plano detalhe ele pode mostrar uma cômoda com alguns objetos, pode mostrar um anel, um porta-retrato, os olhos de uma pessoa, as mãos de alguém, a boca de alguém, enfim. O assunto não precisa ser necessariamente minúsculo, tá? Para ser caracterizado como um plano detalhe. Você pode fazer, por exemplo, um plano detalhe do trem de pouso de um avião. O plano detalhe é um tipo de plano que nos fornece tantos detalhes de algumas coisas, né, que nos permite perceber, notar e assimilar informações que outros planos não eram capazes de entregar para o espectador. Ele funciona muito bem também como uma espécie de acento visual, intensificando uma emoção, por exemplo. Os olhos entregam muito essa emoção. O movimento sutil dos lábios pode dizer muita coisa. Isso sem contar que ele também funciona muito bem como um plano de ponto de vista do nosso personagem, para mostrar o que ele está observando. E a gente pode então, como espectadores, né, experimentar esse ponto de vista, observando de uma maneira bem ampliada o que é importante naquela imagem para acrescentar alguma coisa para a nossa história. E temos também outro tipo de plano muito usado no cinema, que é o plano sobre o ombro, mais conhecido como over the shoulder. Ele é praticamente um close em um personagem feito sobre o ombro de outro personagem que está ali contracenando, onde parte da sua cabeça e ombros ficam em primeiro plano no quadro. E é um tipo de plano muito explorado em cenas de diálogo, sendo composto geralmente por um outro plano, né, que é um plano e um contraplano, que seja equivalente a ele, ou pelo menos um plano parecido, para que o resultado tenha uma aparência mais uniforme na cena. Na hora de enquadrar o over the shoulder, se você achar adequado, tá, pode ser interessante mostrar uma partezinha do rosto ou do queixo do ator que está de costas para a câmera, que está ali em primeiro plano, de modo que os seus sutis traços faciais possam ser reconhecidos. Mas caso você queira manter um mistério, por exemplo, também é legal explorar esse plano sem revelar muito quem é o personagem que está de costas para a câmera. Cabe a você decidir o quanto você quer revelar ou não daquele ponto da história. Agora, um problema muito comum que eu percebo, principalmente em diretores ou editores iniciantes, na hora de montar uma cena em over the shoulder, é comum demais eles realizarem os cortes para o rosto do personagem que estiver falando. Isso é um problema porque dessa forma a gente perde um momento muito expressivo para a narrativa da cena, que é o que a gente chama de plano de reação. O espectador nem sempre precisa estar olhando para o personagem que está falando. Ele também pode ver a reação do personagem que está ouvindo o que o outro personagem está falando. Isso, além de dar um ritmo mais imersivo para a cena, ele explora muito a personalidade do personagem, pois a gente pode ver como que ele reage a determinadas informações. Mesmo em silêncio, vai dizer muito sobre ele e sobre o andamento da história em si. Então, lembre-se de valorizar esses momentos de reação. Extraia e valorize sempre o melhor que você puder do trabalho dos atores em prol da sua narrativa. Beleza, bem legais todos esses planos, mas agora vem a pergunta: o que eu faço com tudo isso? Né? São muitos planos, qual que eu devo escolher na hora de decupar um roteiro? Quantos planos eu preciso usar em cada cena? Quanto mais planos melhor? Quanto menos planos pior? Olha, não existe uma resposta correta para essas perguntas, tá? É importante ressaltar aqui que o que a gente está fazendo é arte e não existe, digamos assim, uma definição exata do que é certo, do que é errado, do que é melhor, do que é pior. O que você precisa pensar é: qual é a consequência para a história que essas minhas escolhas podem ter? Não só sobre quais ou quantos planos você quer fazer, tá? Mas também qual será a sequência que eles serão apresentados. O que corta de uma imagem para outra, se elas combinam, se elas fazem sentido e se elas transmitem informações claras para o espectador ou se gera alguma confusão. Aliás, uma confusão de planos pode até ser algo bom se você quer expressar exatamente isso na sua história. Mas vamos lá, é muito tradicional no cinema uma história começar com um grande plano geral,
como a gente já falou, né, para localizar ali o espectador. Depois a gente corta para um plano geral de um escritório, por exemplo, mostrando duas pessoas de frente, uma para outra, e uma mesa entre elas. Em seguida, um plano e um contraplano em over the shoulder durante o diálogo dos personagens. Em alguns momentos, alguns closes mais próximos. Beleza, em toda essa sequência você entendeu completamente onde os personagens estão localizados, o que eles estão fazendo e qual é a situação que eles se encontram. Agora, analise comigo essa cena aqui. Repare em como ela vai começar. Eu quero que você me diga, o que você acha que está acontecendo aqui? Você tem um palpite? O que foi que você interpretou vendo esta ação? O que você sentiu? O que esse cara está fazendo? Bom, pelo som a gente entendeu claramente que ele está mexendo com terra usando uma pá. Mesmo sem a gente ver direito a pá, né, ou a terra. Porém, a gente não sabe exatamente o que ele está fazendo e nem onde ele está. Ele está num porão, ele está num lugar isolado, ele está num lugar escuro, num celeiro. Será que ele está trabalhando com jardinagem? A expressão dele diz isso? Será que ele está cavando um buraco? Ou será que ele está enterrando alguma coisa? O que será que ele está enterrando? Ou será que ele está procurando alguma coisa? Será que ele cometeu um crime e está tentando esconder um corpo? Ou será que ele está procurando um tesouro, alguma coisa assim? Ou será que ele está enterrando um objeto importante? São muitas perguntas, né? Mas é exatamente esse tipo de questionamento que você pode instigar no seu espectador. Trabalhar com a curiosidade deles, deixar que eles preencham algumas lacunas ao invés de entregar tudo explicadinho. E assim também deixar ele mais envolvido, querendo saber mais sobre essa história. Se a gente abrir um pouquinho o plano, a gente já pode revelar um pouco mais de informação, né? Mostrando pelo menos qual é a direção da ação que o ator está fazendo. Você entendeu como a simples escolha dos planos sobre o que revelar ou não para o nosso espectador pode mudar todo o sentido da cena e a forma como o espectador vai se envolver com ela? Se essa cena começasse igual aquela outra que eu falei, com um grande plano geral, com um plano geral, etc e tal, seria informação demais para o espectador e não iria gerar nenhum mistério do que está acontecendo. Então não se esqueça que nem sempre é bom você revelar tudo. O que você não revela também conta a história. E sobre aquela questão de quantidade de planos, né? Quantos planos eu devo fazer em uma cena? Olha, você pode ter até uma cena inteira feita com um único plano. Tudo depende da forma com que você quer expressar essa cena. Repara só nessa cena feita com um único plano do filme O Lobo Atrás da Porta, do diretor Fernando Coimbra. Agora reparem nessa cena de Busca Implacável 3, com 800 planos e cortes. Então eu espero que tenha ficado claro para você que a qualidade de uma cena não é determinada pela quantidade de planos que ela tem, mas sim o que cada plano representa, né, e qual é o seu ritmo e dinamismo que você quer ali desenvolver, que você quer trabalhar, além das informações e emoções que você gostaria de destacar. Bom, agora a gente vai falar sobre altura e angulação de câmera e, claro, quais são as suas consequências narrativas. Olha, existem diversas maneiras de se obter profundidade em uma cena, seja através da iluminação, seja através de um movimento de câmera, de uma ação de um ator, ou através da escolha das lentes. Porém, o modo mais eficiente para se obter uma profundidade em uma cena é através da escolha dos ângulos mais adequados. É o que vai reproduzir essa ilusão de profundidade de tudo que tiver na cena. Não que uma cena sem nenhuma profundidade, apenas com ângulos planos, por exemplo, seja algo errado ou menos importante. Mas imagine o seguinte: se um comercial de carro mostrasse o veículo visto apenas de frente ou apenas de costas, ou até mesmo apenas de lado,
eu duvido que chamaria tanta atenção quanto uma imagem do carro com mais profundidade, feita em um ângulo de 45 graus, por exemplo. Em cenas com mais profundidade, o espectador consegue passar mais tempo olhando para a tela. Os seus olhos vão passear pela imagem e ir cada vez mais longe. Já a representação facial das pessoas fica bem interessante quando o ator está com uma angulação de uns 45 graus, mais ou menos, com relação à câmera. Assim, a parte da frente e a lateral do rosto, se forem iluminados corretamente, vão nos trazer mais profundidade e dramaticidade para a cena. Na aula de iluminação, a gente vai falar mais sobre essa questão de ângulos com relação à luz, tá? Agora, com relação à altura da câmera, esse é o tipo de coisa que quem está começando não tem o costume de pensar sobre, tá? E por isso é bem comum que as pessoas que estão começando simplesmente gravem da altura que lhes for conveniente, geralmente pelo conforto de olhar pelo displayzinho da câmera ou por ser mais natural. E geralmente essa altura é a altura dos seus próprios olhos. Então, qualquer coisa que a pessoa for gravar, ela já sai gravando com a câmera na sua própria altura, sem se importar muito com as consequências disso, né? Então, se o assunto estiver mais baixo, é a altura dos seus próprios olhos olhando para baixo. Se o assunto estiver mais alto, é a altura dos seus próprios olhos olhando para cima. Se o assunto for da sua altura, é a altura dos seus próprios olhos olhando para frente. E assim, é bem importante começar a quebrar isso e explorar mais os outros ângulos e alturas de câmera. Porque quando a gente faz esse ajuste de altura de câmera com relação ao assunto, a gente pode agregar várias nuances artísticas, dramáticas e psicológicas para nossa narrativa, influenciando assim o envolvimento do público com o filme. O primeiro tipo de angulação de câmera que eu quero falar é sobre o ângulo reto, também conhecido como ângulo plano. O ângulo reto nada mais é do que uma câmera gravando na altura dos olhos de um observador de uma estatura mediana ou na altura dos olhos do seu assunto, né, do ator, do personagem que você estiver gravando. Então, se você for gravar uma pessoa em pé com esse tipo de ângulo, você precisa deixar a câmera na mesma altura dos olhos dessa pessoa. Se ela estiver sentada, a altura da câmera também deve diminuir para que você acompanhe, né, a altura dos olhos da pessoa. Isso é importante se você quiser manter o público no mesmo nível do ator, né, do mesmo nível do personagem, permitindo assim que enxerguem bem seus olhos e suas expressões faciais, como se estivesse ali sentado frente a frente com ele, principalmente se for um close, tá? E tendo esse tipo de cuidado na hora de definir os nossos planos, a gente pode explorar muito bem o carisma de um personagem. Os planos que são filmados com esse ângulo reto, eles costumam ser um pouco, vamos dizer assim, menos interessantes se a gente comparar com outros ângulos mais baixos ou mais altos. Porém, é uma angulação muito bem-vinda se for utilizada de uma maneira mais adequada para sua história. O ângulo plongé é aquele onde a câmera está apontando para baixo, independente da sua altura. Ela pode estar bem alta, ou pode estar na altura dos olhos, ou então próxima ao chão. Se você tiver dificuldade de se lembrar qual que é o ângulo plongé, basta lembrar que plongé significa mergulho, e quando você mergulha, você aponta para baixo, né? Esse tipo de ângulo ele pode ser escolhido por motivos estéticos, pode ser escolhido por motivos técnicos ou até mesmo por motivos psicológicos. Quando a gente posiciona a câmera em uma altura acima do nosso assunto e aponta ela para baixo, a gente pode ter vários efeitos diversos. Ele, por exemplo, auxilia o público a se familiarizar com a geografia de um lugar, por exemplo, e também a posição dos objetos importantes, como, por exemplo, em um mapa ou em uma mesa onde tem vários objetos distribuídos. Um exemplo bem legal aqui, imagina como seria difícil você acompanhar um jogo de futebol se ele fosse todo transmitido apenas por um ângulo reto. Dificilmente a gente ia ter noção de distância entre todos os jogadores que estão ali naquele espaço. Esse tipo de ângulo ele também pode reduzir a altura de um ator ou de um objeto. Se for um plano de ponto de vista, por exemplo, um ator olharia para baixo em direção
a alguém mais baixo, uma criança, um outro personagem mais baixo do que ele, por exemplo. O ângulo plongé também tem uma consequência muito forte para cenas, que é a questão de representar a inferioridade ou superioridade de um personagem. Ainda pensando em um plano que seja o ponto de vista de um personagem, esse plano usado com um ângulo plongé, ele pode posicionar o seu público em uma altura maior, forçando ele a olhar para baixo em direção ao ator, ao personagem ali, e consequentemente fazer com que o público se sinta numa posição de superioridade com relação àquele personagem ou com relação a toda uma situação. Então, se você quer demonstrar que um personagem é inferior ao outro, este é um excelente recurso para você utilizar se você tem um personagem que, por algum motivo, é inferiorizado ou derrotado pelas circunstâncias da história. Na nossa cena, a gente explorou bastante isso, a relação de inferioridade do nosso protagonista, do Álvaro, com relação ao vampiro e também com relação ao policial que vai interrogar ele. Ele é sempre visto em um ângulo plongé, de cima para baixo, representando essa inferioridade do nosso personagem diante dessas outras figuras. Agora, aqui nesse plano que vocês estão me vendo nesse cenário, a câmera tá com um leve plongé, mas não por motivos narrativos, não para vocês se sentirem superiores a mim, mas por motivos estéticos. Primeiro porque, com esse ângulo, se eu quiser apresentar qualquer coisa aqui na bancada, vai ser bem fácil de vocês visualizarem do que se eu estivesse usando um ângulo reto, por exemplo. E também porque dessa forma eu dou uma leve emagrecidinha, assim é possível ocultar uma papadinha, por exemplo. Temos também uma variação do ângulo plongé, que é a câmera a pino, também conhecida como ângulo zenital, que é quando a câmera está completamente apontada para baixo. Esse também é um ângulo bem legal que pode gerar resultados bem interessantes. Porém, ele é geralmente escolhido mais por motivos estéticos do que por motivos psicológicos. E não quer dizer que isso seja um problema, tá? Mas eu tenho certeza que você já deve ter visto uma cena com um personagem de joelhos no chão gritando para cima. E se você adicionar um movimento ainda nesse tipo de angulação, seja se afastando ou se aproximando do seu assunto, com certeza vai poder intensificar bastante o drama da cena. Mas a gente vai falar sobre movimentos de câmera em um outro momento, beleza? Temos também o ângulo contra-plongé, que é o oposto do plongé. Ou seja, se o plongé a câmera está apontando para baixo, no contra-plongé a câmera está apontando para cima, independente também da sua altura, se ela estiver próximo ao chão ou não. Esse tipo de ângulo também é bastante interessante, porque com ele a gente pode fazer com que qualquer objeto ou personagem pareça grandioso, gerando um certo vislumbre, né, sobre aquele assunto. E dependendo do contexto da cena, você pode também transmitir até mesmo um tom mais ameaçador daquilo que você está representando na tela. Enquanto o plongé pode transmitir uma certa inferioridade de um personagem, o contra-plongé vai fazer o oposto e transmitir uma sensação de empoderamento ao personagem, uma posição de destaque, sabe? Uma coisa de ser um ser supremo, uma coisa superior. Se você utilizar o contra-plongé em um momento que deseja representar o ponto de vista de um personagem olhando para outro, ali que está dominando a história naquele momento, a gente vai transmitir uma sensação de inferioridade para o espectador, porque ele está no ponto de vista do personagem que está inferiorizado, entende? O público vai se identificar com o ator e vai acabar se sentindo pequeno e reprimido diante de uma grande figura. Como naquela famosa cena de Cães de Aluguel, onde os bandidos encaram um personagem amarrado dentro de um porta-malas. Já que no nosso projeto, do nosso roteiro, a gente desenvolveu uma dinâmica de relação de personagem inferior e personagem superior, dentro do contexto de cada momento da história. Enquanto Álvaro interage com o vampiro ou com o policial, o nosso protagonista vai estar sempre em uma situação de inferioridade. Porém, isso pode ser revertido quando ele estiver no comando, né? Por exemplo, quando ele estiver forte e poderoso sob o efeito daquele sangue do vampiro. Se a gente filmar ele sempre em contra-plongé nesses momentos, a gente vai conseguir transferir esse ar de superioridade do personagem para o nosso público. Outra característica desse tipo de ângulo é que ele pode também eliminar o horizonte do seu enquadramento, retirando qualquer coisa que estiver lá em segundo plano, que está também compartilhando a nossa atenção.
gerando assim ainda mais destaque, né, dando um lugar único para o nosso personagem. Ele não vai estar nesse momento competindo por atenção com coisas que estão em segundo plano. A não ser, claro, que esses outros objetos em segundo plano estejam bem altos, como, por exemplo, um prédio, uma árvore grande. E é muito comum esse tipo de ângulo com um personagem principal sendo empoderado com um céu cheio de nuvens, né? Umas nuvens em movimento. É bem capaz de adicionarem também uma bandeira ali hasteada, voando no vento. Tudo isso para enfatizar alguma coisa, né? Pode ser uma nação ou alguma coisa do tipo, que aquele personagem represente. Só um comentário aqui, quando eu gravava muitos vídeos institucionais, e eu fazia esse tipo de plano com ângulo contra-plongé com o presidente da empresa na frente do prédio da empresa ou numa fachada do prédio. Minha nossa, eles se sentiam o máximo, todos adoravam muito, porque realmente transmite essa sensação de empoderamento, de coisa grandiosa. Então fica aí a dica para quem trabalha com vídeos corporativos e quer levar o teu cliente lá nas alturas. E uma variação do contra-plongé é quando a gente tem a câmera totalmente apontada para cima. É o oposto do ângulo zenital. Ele também é conhecido como ângulo nadiral. O seu efeito dramático ele pode ser muito parecido, transmitindo aquela sensação de inferioridade para o observador e também de superioridade para o personagem que está sendo observado. Esse tipo de ângulo é bastante usado como um ponto de vista de algum personagem acordando após algum acontecimento, fazendo aquele famoso fade in e fade out, sabe? Poderia representar um personagem acordando após um acidente, ou acordando no meio de uma floresta, né, onde a gente só vai ver o topo das árvores, ou talvez em um hospital com alguns médicos ao redor realizando socorro, enfim, dá para você criar bastante coisa a partir disso. Ele é sem dúvida um tipo de angulação muito interessante para ser explorado como um ponto de vista. E por último, a gente tem um ângulo com muitos nomes. É o ângulo oblíquo, ou também conhecido como Dutch Angle, o ângulo holandês, aí você vê como que você prefere falar. Ele é um ângulo onde a câmera se inclina drasticamente em seu eixo vertical em relação ao eixo vertical do seu assunto. Ou seja, é quando a câmera vai ficar meio tortinha, resultando em uma imagem mais inclinada. O que deveria estar na horizontal e na vertical agora estão na diagonal, como se tivesse uma espécie de desequilíbrio. E assim, é bom você tomar cuidado com o uso desse tipo de angulação, porque se ele for usado de uma maneira despretensiosa, ele pode acabar transmitindo uma sensação indesejada. Ou seja, você pode acabar dizendo uma coisa e as pessoas acabarem entendendo outra, ou acabarem sentindo outra. Então é melhor saber muito bem qual que é o seu critério na hora de usar um ângulo oblíquo. E esse tipo de ângulo ele pode transmitir alguns significados diferentes. Então ele também pode ser escolhido por critérios estéticos ou psicológicos. Com relação à estética, ele transmite uma sensação mais radical, mais descolada, sabe? Ele é ótimo para representar objetos velozes, como carros de corrida, também funciona muito bem para esportes radicais ou alguma atividade de risco, por exemplo. E é claro que o conteúdo representado por esse ângulo é o que vai auxiliar na hora de definir, né, qual que é a sensação transmitida. Mas esse ângulo também pode representar um tipo de desequilíbrio emocional, um tipo de loucura ou de distorção da realidade. Eu, particularmente, acho bastante divertido explorar esse tipo de ângulo nos filmes, quando o tema, né, ou o momento da história pede isso. Na cena do nosso roteiro, onde o protagonista sonha com a sua falecida esposa, esse ângulo funciona muito bem para acentuar que aquilo que a gente está vendo não pertence à realidade do personagem. Pode ser um sonho, um pesadelo, ou até mesmo representar algum tipo de efeito entorpecente no nosso personagem. Mas um detalhe importante de destacar aqui é que não é recomendado que esse tipo de ângulo seja usado de maneira sutil, porque vai parecer mais uma falha do que um efeito. Então, se você quiser deixar claro essa acentuação visual, né, para esse tipo de efeito, eu recomendo que você exagere na angulação para que ela funcione bem. E claro, né, é importante tomar cuidado para você não acabar usando esse ângulo em um momento que não pede isso, que não pede essa acentuação visual.
Seu Álvaro dos Santos, 37 anos, gerente administrativo. 3 passagens pela polícia, seu Álvaro. 2012 por agressão e danos estruturais em um estabelecimento. 2014 por desacato. 2018, outro caso de agressão. O senhor parece que tem um histórico de criador de problema, não é mesmo, seu Álvaro? Mas matar a própria esposa? Aí pegou pesado. Eu já falei mais de 1000 vezes aqui. Não fui eu. Eu jamais faria qualquer coisa de ruim pra ela. Ela era tudo pra mim. Mas tem alguma coisinha aí que não encaixa, seu Álvaro. O senhor é o nosso único suspeito. Ninguém mais entrou ou saiu daquele apartamento além de você. Então deixa eu te contar um segredinho aqui, entre a gente. Não fui eu. Hã? Quem fez isso, seja lá quem for, fez pra me incriminar. No dia 25 de agosto, sua vizinha nos contou que houve uma discussão entre você e sua esposa. Coincidentemente, no mesmo dia que nós encontramos o corpo, com 37 facadas, seu Álvaro. 37, até o pessoal aqui da delegacia ficou chocado. 37 facadas não é brincadeira. A gente discutia muito. A vida de casado não é fácil, você deve saber disso muito bem. Eu saí aquele dia para espairecer um pouco. Eu precisava dar um tempo, como eu fazia de vez em quando. Você disse que no dia 25 você tinha ido a um bar, 25 de agosto. Foi lá fazer o quê? Você foi procurar uma briga, dar uma desestressada, não encontrou e voltou para casa assim mesmo, foi isso? Não, não foi isso. Ela não gostava que eu bebia, mas não foi isso. Não foi o motivo que a gente discutiu, não. Eu nem dormi em casa naquela noite. E eu vou dizer pela última vez, não fui eu. Quem fez isso pra me incriminar e tá livre, você tá entendendo? Rapaz, eu já perdi as contas de quantas vezes sentou algum tipo de canalha nesse lugar aí, depois de cometer um crime, e veio com esse papinho furado pra cima de mim. Você tá com um problema até o pescoço. Mais cedo ou mais tarde a gente vai descobrir a verdade. Eu vou te dar um conselho. Assuma logo o crime. As consequências vão ser muito menores pra você. Entendeu? Agora eu quero apresentar para você 2 formas de se trabalhar com a câmera que afeta diretamente a nossa narrativa. É a câmera objetiva e a câmera subjetiva. Bom, vamos começar falando da câmera objetiva, que é a linguagem utilizada na grande maioria dos filmes produzidos. A câmera objetiva é aquela câmera que vai gravar de um ponto de vista externo. O público vai assistir às ações dos personagens como se fosse um observador oculto que está ali parado acompanhando a cena. Ou seja, ela é um tipo de câmera que não interage com a cena, que não pertence àquele mundo. Ela é uma câmera invisível aos personagens, então você nunca vai ver ninguém interagindo com esse tipo de câmera. Os personagens nunca vão olhar diretamente para a câmera e falar com quem estiver lá do outro lado observando. Já a câmera subjetiva, ela vai gravar de um ponto de vista, digamos assim, mais pessoal, fazendo com que o público participe de todas as ações daquela cena, como se fosse uma experiência própria do público. A câmera subjetiva, ela não necessariamente precisa fazer parte do filme, tá? De fato, onde os personagens poderiam interagir com ela, inclusive até mesmo operar a própria câmera. Com a câmera subjetiva, o espectador ele é colocado dentro da cena do filme, seja como um participante ativo do que está acontecendo, ou simplesmente trocando
momentaneamente ali de lugar com algum personagem do filme e observando o fato ali, as ações através dos seus olhos, dos olhos daquele personagem. Nesse caso que a gente está falando várias vezes aqui de plano ponto de vista, né? Mas também é conhecido como POV, que é a abreviação de Point of View. Também é considerado uma câmera subjetiva quando alguém na cena olha diretamente para a câmera, estabelecendo aquela conexão, sabe, olho no olho, diretamente com o espectador. Praticamente como a gente está fazendo aqui agora nesse workshop. Mas em um filme de ficção, né, quando isso acontece, ele recebe o nome de quebra da quarta parede. E é bem curioso, porque geralmente essa quebra da quarta parede acontece entre o público e um personagem específico. Os outros personagens ao seu redor geralmente não percebem essa comunicação direta, né, que ele faz com o público, e a cena segue como se nada disso tivesse acontecido. Filmes e séries que exploram bastante esse tipo de recurso são House of Cards, Deadpool e Clube da Luta. É sem dúvida uma maneira bem interessante, né, de se contar uma história de um modo não muito convencional. Mas o que eu particularmente mais gosto da câmera subjetiva é quando a câmera participa da cena, sem necessariamente fazer parte dela. Como é que é isso? Ela é geralmente uma câmera mais orgânica, operada na mão também. Na aula sobre movimentos de câmera a gente vai falar mais sobre câmera na mão, tá? Mas o interessante é que ela participa da cena como se fosse uma pessoa ali observando. Então, em uma cena de diálogo, por exemplo, ela observa quem está falando, quando a outra pessoa fala, ela se vira e pode continuar observando o outro personagem, ela pode olhar para qualquer ponto interessante da cena, como os olhos de alguém acompanharia normalmente uma ação como essa. E é muito legal também quando ela se comporta conforme as emoções ou condições dos personagens. Em uma cena onde o personagem está lá agitado, ofegante, e a câmera também está. Sabe, a câmera acompanha essa sensação. Quando o personagem está mais calmo, mais tranquilo, a câmera também suaviza seus movimentos, ficando mais calma e tranquila. Quando o personagem se levanta, a câmera também pode se levantar para acompanhar ele. Na minha opinião, inserir takes de câmera subjetiva de um modo mais abrupto, assim, onde o que predomina no filme são cenas com câmera objetiva, pode sim aumentar o interesse do público naquela história. Agora a gente vai falar brevemente sobre composição de imagem. Uma boa composição, ela acontece quando você dispõe os seus elementos visuais da cena com o objetivo de formar uma imagem mais harmônica e que transmita também as informações e emoções necessárias para aquela história. A gente tem sempre que lembrar que a maioria das produções audiovisuais, seja um filme, uma novela, uma série, um videoclipe, um comercial, são sempre experiências emocionais. E a maneira com que as cenas são compostas, são planejadas, iluminadas, encenadas, gravadas e editadas, precisa sempre motivar a reação do público de acordo com a intenção do roteiro. A atenção do espectador precisa sempre estar concentrada no ator, no objeto de cena ou na ação que for mais significativa para a história naquele momento. Então, o que seria uma composição ruim? Seria mais ou menos assim: se eu estiver dando mais ênfase no meu enquadramento ali para alguma coisa com bem menos importância ou até nenhuma importância para aquela história, enquanto tem algo mais importante acontecendo e que não está recebendo a atenção necessária, né, para aquela compreensão do espectador. Então eu recomendo que você dê sempre mais ênfase para o que realmente for importante para a sua história acontecer, aparecer na tela de um modo bastante eficiente. A composição de imagem, ela é cheia de regras que valem a pena você conhecer. E eu digo sempre regras, entre aspas, porque você não é obrigado a seguir essas regras, mas eu acho bastante importante você conhecer sobre elas para você treinar o seu olhar e aprender a compor imagens mais equilibradas, mais harmônicas para suas cenas, podendo assim, sempre que desejar, quebrar essas regras, mas sempre sabendo o que está fazendo. Quebrar algumas dessas regras de composição podem gerar um certo desconforto no seu público. E se é isso que você deseja, ótimo. Porém, se não for o que você quer, você pode ter problemas.
Mas olha, uma coisa sobre composição é fato. Não existe um jeito certo ou um jeito errado de você compor um plano. A composição ela reflete muito o gosto pessoal de quem está fazendo aquilo. Ou seja, se outra pessoa for compor o enquadramento dessas cenas que a gente produziu, nunca vai ficar igual. Cada um tem a sua própria visão sobre as coisas, né? E a composição demanda muito de preferências artísticas, de percepção emocional, gosto pessoal, experiências pessoais, formações únicas, referências também. Então, todas essas coisas podem ser limitadas por regras escritas, tá? Eu gostaria de recomendar para todos aqui o curso de Planejamento de Fotografia da Formação de Direção de Fotografia que tem disponível para os alunos da AV Makers lá no nosso portal de ensino, que aborda ainda mais esse assunto com uma boa profundidade. Eu quero falar para você sobre um recurso bem básico de composição que é chamado de regra dos terços, que provavelmente você já deve ter ouvido falar. A regra dos terços ela se baseia em 4 linhas imaginárias que dividem o quadro em terços. A regra diz que devemos sempre colocar o objeto principal em um dos pontos formados pelas interseções dessas linhas. Isso geralmente garantiria um enquadramento mais harmonioso. Para muitos fotógrafos, esse tipo de composição é uma maneira básica de estruturar fotografias e torná-las mais atraentes, vamos dizer assim. Mas hoje em dia, no display das câmeras, também nos monitores e até mesmo nos smartphones, você pode habilitar um grid, que é uma grade, para te auxiliar nessa composição. E olha, eu uso bastante esse grid de regra dos terços. Mas não para ser um grande colocador de coisas nos pontos de interesse da regra dos terços. Eu uso mais como uma ferramenta que me ajuda a compreender a área de ocupação da tela com cada objeto de cena, com cada assunto, para eu poder disponibilizar ali pelo meu espaço. Então se tornou uma espécie de guia. Me ajuda também a alinhar os olhares quando eu quero fazer isso, né? E é uma ótima ferramenta, então eu recomendo. Só peço que você não fique paranoico, achando que precisa sempre colocar tudo que você acha de interessante no ponto de interesse. A composição ela também pode ser criada com camadas, tá? Com assuntos em primeiro e segundo plano. Às vezes alguns até em terceiro plano. Nessas imagens, por exemplo, a gente tem uma certa profundidade com os assuntos em primeiro e em segundo plano. Certamente o que está em primeiro plano vai acabar ganhando mais destaque na tela, principalmente pelo seu tamanho, né? Já que ele está mais próximo da câmera. Mas isso não quer dizer que a gente não pode ter ações mais importantes em segundo plano. O foco é o que vai direcionar a nossa atenção no quadro. Mas isso é um assunto para as próximas aulas. E mais um assunto, ainda se tratando de composição, é um elemento com um grande impacto narrativo. Eu estou falando do aspect ratio e a forma como ele afeta a narrativa do nosso filme. Aspect ratio é a proporção de tela do nosso filme, é o formato da janela do filme. O que antigamente era mais um recurso técnico, né, onde a janela variava de acordo com o tamanho da película ou então como era adaptado para alguma mídia de exibição, hoje em dia é totalmente um elemento narrativo e de livre escolha. Hoje o diretor pode decidir como ele prefere exibir o seu filme, em um formato mais largo e menos alto, ou mais estreito nas laterais e mais alto, ou, por que não, um quadrado perfeito. Atualmente, a janela padrão de exibição na maioria dos lugares é o famoso 16:9, que é inclusive o formato que você está vendo este workshop. E que inclusive essa também é a mesma proporção de tela padrão entre a maioria dos televisores domésticos modernos. O legal é que você pode explorar isso como você bem entender. Mais espaço ou menos espaço, tudo vai depender de como que você quer explorar melhor essa sua área. Narrativamente, podem ter diversos significados diferentes, tá? Tudo vai depender também do contexto da sua cena. Os formatos menos largos, como o famoso e antigo 4x3, ou até mesmo o quadrado 1x1, pode remeter a algum passado, justamente por fazer referência a um formato mais antigo de exibição, né? Um formato quadrado, por exemplo, pode lembrar
muita gente daquela época das câmeras polaroides. Já no nosso filme, no nosso projeto, no nosso roteiro, eu escolhi uma proporção de 2,39 por 1, que é bem comum no cinema moderno e que eu acho, na minha opinião, que transmite bem esse clima dramático do filme. Já nas cenas de sonho, eu escolhi usar o 4:3, por se tratar de algo fora da realidade, né, e que mistura também uma lembrança do passado do personagem. Eu achei que essa proporção combinou com o clima nostálgico da cena. E assim, gente, não existe uma regra para isso. Com certeza, poder alterar a proporção de tela dentro de um mesmo filme é bastante interessante e aumenta muito as suas possibilidades. E sem dúvida, novas proporções de tela vão surgir. Hoje mesmo, a proporção de 9:16 ela é bastante moderna, já que é um formato muito explorado nas redes sociais. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa nossa primeira aula. É bem importante que você compartilhe as suas dúvidas para poder aproveitar o workshop ao máximo. Você pode deixar o seu comentário logo abaixo desse vídeo aqui nessa página e eu mesmo vou te responder. Outro detalhe bem importante: compartilhe esse workshop com seus amigos, com seus colegas de profissão, para que a nossa comunidade se fortaleça com